Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Roger. Nós trazemos sempre para vocês aqui aqueles assuntos que estão bombando no nosso meio, na nossa região, seja sobre esporte, envolvendo comércio, envolvendo política. A gente vem e conversa aqui com aquelas pessoas mais importantes desse assunto. E, novamente, nós vamos falar de cacau e chocolate, um assunto que mexe com os brios de todos aqui nessa região, porque é o nosso motor econômico, é o nosso motor social, cultural, ou seja, nós nascemos e nos criamos em cima desse fruto de ouro. E é disso que nós vamos falar hoje de novo, novamente com Isaac Filho, com Orlantildes Silva. Pereira. Orlantildes Pereira, desculpa, Orlantildes, porque assim, esse assunto, já tivemos entrevistando eles dois, deixamos algumas pontas soltas na última entrevista e nós vamos dar um desdobramento, fechando aquele assunto, porque nós mostramos muitos problemas na primeira entrevista com o Isaac e com o Orlantildes. Falamos dos grandes desafios aí para a cadeia produtiva do cacau, tanto na produção, na comercialização, na valorização do produto, tanto a amêndoa quanto o produto final, e é disso que nós vamos estar tratando hoje com Isaac Filho e com Orlantildes. Orlantildes é aí presidente da Copercabruca, e o Isaac Filho, que é produtor, e está aí como mais ou menos um porta-voz de um grupo que está aí envolvido nessas mobilizações que você vem acompanhando nos meios de comunicação recentemente, principalmente agrupados em torno da defesa do cacau para que o Brasil valorize mais o seu produto. Isaac, seja bem-vindo, Orlantildes também. Roger, realmente, se me colocar como porta-voz diante de você, dá até, era para você estar no meu lugar lá, porque você é o grande porta-voz dessa região. Mas realmente eu fui convidado por Agdo para uma movimentação, começou com o SOS Cacau em 28 de janeiro, não foi uma grande mobilização, isso aí se desdobrou, e esse SOS já não está com aquele senso mais de emergência, continua urgente e importante, mas já saiu daquele do coma, vamos dizer assim. Tem avanços no quadro clínico que já não precisa mais chamar de SOS. Mudou o nome do grupo? A gente está evoluindo, essa que é a grande notícia que eu quero dar aqui em primeira mão, em primeira mãe, para você e para a Roger, que é o lançamento da campanha Cacau do Brasil, que ela em semanas, menos de um mês, então posso dizer que semanas, vai ser lançada uma campanha com a marca Cacau do Brasil, que já existe. O bom é que a gente está conseguindo agregar um grupo que não fica querendo inventar roda. Marco Lessa e a APC, que é tantas vezes a APC, não a NPC, mas a IPC, elas têm uma marca já consolidada, registrada, que é Cacau do Brasil, e que já foi para vários eventos em Paris, Salão de Paris, Lisboa, sim, com aquela marca Cacau do Brasil. Então a gente fez um grande... Marco Lessa gentilmente cedeu, e a APC também, para que essa marca Cacau do Brasil vire uma campanha de valorização da marca Cacau do Brasil para agregar valor no produto, que no final é o que Orlantildes precisa para no leilão Cacau e na Copercabruca vender o produto dele com valor agregado. Não vender preço, vender valor. Que bom, até porque essa história de você estar perseguindo o preço, ela é como um cão correndo atrás do próprio rabo, né? Exatamente. Você não pode ficar focado em preço, já que o preço segue regras de mercado, uma hora está alta, outra está baixa. Você tem que focar no produto, na valorização do produto, trazer valor para o produto, porque mesmo que o mercado crie lá suas oscilações ou sofra situações, digamos assim, contingentes, você tem um produto bem estruturado que vai passar pelaquela tempestade, sem perder valor. Às vezes perde preço, mas não perde valor, e lá na frente você recupera. Você que está focado no comércio do cacau, é isso, né, Orlantildes? Seja bem-vindo também. Obrigado, Roger. É nessa pegada que a gente quer, nessa segunda parte do programa, né, da nossa entrevista, focar, que é exatamente nas perspectivas, nas possibilidades. Né? Falamos aqui mais sobre problemas que, né, naquela primeira palestra, mas agora a gente quer focar há possibilidades, há perspectivas e que nos animam. Né? Aqui a gente tem, né, um comércio, um mercado muito concentrado na mão de poucas empresas, compradoras, não é? E isso, na cabeça de muitos produtores, fica pensando que a gente não tem saída. Mas tem. Aí a gente vai falar sobre a questão de focar na qualidade, focar na diversidade,
né? E a gente apresentar que existem mercados querendo o nosso cacau. Sim. E não é querendo um cacau qualquer, é o cacau brasileiro. É o cacau do Brasil. O cacau do Brasil. Cacau do Brasil. A gente chegou a falar disso na vez anterior. O cacau do Brasil já foi sinônimo de cacau ruim, mas isso foi uma coisa assim feita de propósito, com o objetivo de desvalorizar mesmo, para poder estigmatizar o nosso cacau, dizendo que cacau bom era só aquele cacau porcelanado lá do Equador, ou então aquele de Trinidade e Tobago, e o objetivo, na verdade, era ficar comprando barato o nosso cacau. Mas nós, graças a homens de visão como Marcos Lessa, né, que vem juntando as pessoas, trazendo pesquisadores. Eu já assisti palestra ali no Festival Internacional do Cacau e Chocolate do Marco Lessa, pesquisadores e chocolatiers da Índia, da Bélgica, da França, dos Estados Unidos, chocolatiers grandes, de grandes empresas, mas também aqueles que têm só uma melanger, que é uma máquina de fazer cacau, né, de triturar, de moer o cacau, de fazer o chocolate, pequenos. Então, isso aí foi que começou a fazer com que nós nos enxergássemos como potenciais grandes produtores não de commodities, mas de um produto muito, muito, muito valorizado, né? Então é isso. Você, da vez anterior, até hoje, você estava aí, fez um acompanhamento dos desdobramentos daqueles problemas. O que nós temos de novidade aí? Bom, eu sei que nós temos uma interessante, que há 15 dias aí passou no Congresso Nacional o percentual de cacau num produto para ser chamado de chocolate tem que ser igual ou superior a 35%, antes era 25%. Esses 10%, Isaac, faz que diferença? A percepção de valor para o consumidor final, ele não ser enganado. O sabor chocolate é a mesma coisa que falar sabor batata e não ser batata em alguma lanchonete. Então, quando você coloca essa... Ninguém está falando, por favor, claro que vai ter o sabor chocolate para ter o produto mais barato, né? Teve um congressista da Rede, do Partido Novo, que se opôs, foi a única bancada que se opôs, falando, não, isso vai acabar com o chocolate popular, com o pobre que não pode comprar. Não, só que vai estar escrito sabor chocolate. Então você não vai comer sabor chocolate achando que você vai ter flavonoide, que você vai fazer bem para o seu coração, que vai fazer bem para sua pele, que vai até a longevidade, que já está comprovado todas as questões de saúde do cacau. Então você sabe, para ser chocolate, tem que ter cacau. Tem que ter cacau. Tem que ter cacau. Não pode ser só o mínimo. Botar lá o wafer com o nome chocolate bem grande e o nome sabor pequenininho, que você nem enxerga direito. Exatamente. Não vai poder mais fazer isso. E tem... O poder da mídia, Roger, realmente sua função social é gigante. Pessoal, eu tive a audácia, diante do nosso bate-papo, porque eu entrevistar o entrevistador. Aí perguntei para ele, Roger, teve alguma vez que você se emocionou, que você chorou? E você contou alguns casos. Então, reitero, que tão impactante quanto o quadro que você fazia na TV Santa Cruz, isso que você está fazendo aqui com o Cacau e Chocolate é muito relevante. Só o fato de colocar a pauta Cacau e Chocolate com a devido holofote, gera uma quantidade de empregos. Hoje, eu vivo esses dois mundos, né? igual aquele filme Avatar, né? Eu estou aqui todas de manhã, eu estava na roça, lá no meio da Mata Atlântica, lá, e conversando com os meeiros, cara. Tem 2 funcionários, 2 meeiros. Os funcionários, pessoal, eu estou entregando todo, não é mais meio, é inteiro, porque o preço baixou tanto que não dá para dividir. Senão não viabiliza o trabalho deles, tem um problema né? todo da mão de obra. Então, quando você vê aquelas famílias e tal, cara, é um impacto enorme. O econômico é diretamente ligado ao social. Mas voltando, só o fato dessa discussão, e aí tem um fato relevantíssimo. Eu fiz uma pesquisa no próprio Google Ads e com ChatGPT, com as inteligências artificiais. Só o fato dessa discussão ter passado no Congresso teve mais de 3 milhões de pessoas impactadas no Brasil. Considerando que o Brasil são 200 milhões, cara, é muita gente. Só porque teve a discussão no Congresso, não é porque teve uma campanha Cacau do Brasil. Isso ainda está por vir.
Ainda vem mais. São mais de 3 milhões de pessoas impactadas e discutindo. Se você botar cacau do Brasil, chocolate, sabor chocolate, ou cacau, percentual de cacau, você vai ver um monte de Informação. influenciadores de saúde, de fitness, de gastronomia, falando sobre médicos, falando sobre o valor do chocolate. Matérias aleatórias, como por exemplo, uma mulher mais velha do mundo, com 122 anos, comia 900 gramas lá na França. Todo mundo viu esse negócio, porque foi causado só pela discussão. Então, isso gera um valor final. E, pessoal, eu sempre falo e falo com as mãos, né? É sempre, acho que tem italiano ainda mesmo. Que eu sempre falo daquela questão: 70% do cacau do mundo, 70% é produzido por 2 países. Isso. E 60%, eu falo do benefício da 60% do cacau do mundo, ou falam 80% do cacau do mundo é comprado por 3 empresas. Só que só isso aí já basta para mostrar uma distorção enorme, uma assimetria de poder econômico muito grande. E a gente vai falar de como é que se combate a assimetria e tem desdobramento sobre isso. Mas agora só vou falar de um ponto. Não pensem que as moageiras são vilãs sozinhas, ou não vou nem falar que são vilãs, mas faz parte dessa assimetria. Para quem é leigo, todo mundo aqui na região acaba sabendo um pouquinho de cacau e chocolate, mas eu vou falar. Se tem um gráfico muito bem feito pela NPC, acho que foi Durval, ou foi o Orlantildo que fez, muito bem feito pela NPC, que eu republiquei, repostei várias vezes. Que é a Associação Nacional de Produtores, né? Que mostra o seguinte: o consumo de chocolate no Brasil nos últimos 20 anos estourou, o preço do chocolate nos últimos 20 anos estourou, mas a moagem de cacau, que são esses 3... Cresceu muito pouco. Praticamente não cresceu. Praticamente não cresceu, em 20 anos. Cacau, nem se fala, coitado de nós, né? A gente cresceu a produção e o preço, se você botar a linha de preço do cacau é assim, a moagem de cacau das 3 irmãs, que são essas grandes, a moagem está assim e o chocolate está assim. O que quer dizer isso? Uma análise simples. O cacau moído, as moageiras estão vendendo cada vez menos proporcionalmente para as chocolateiras. As chocolateiras estão reduzindo a quantidade de cacau. Menos chocolate nos produtos. Menos chocolate no produto, menos manteiga nos produtos também. Menos nibs no produto. Então, quando você pensa isso, você vê como é claro e evidente que a gente precisa fazer uma campanha para gôndola. Lá para o consumidor final, o cara que vai comprar chocolate. Porque isso já evidencia uma outra coisa. Isso que você falou, eu desconhecia essa pesquisa, mas isso para mim, assim, no primeiro momento, já evidencia o seguinte. Quero corte disso aí. Quero corte dessa parte aí. Tranquilo. Tranquilo. Isso já evidencia para mim o seguinte, que a produção, a presença de chocolate se deslocou das mãos desse monopólio para um setor em crescimento que são de pequenos e médios industriais de chocolate e cacau aqui no Brasil. Porque se você está com o consumo aumentando, com a quantidade com o valor do cacau, do chocolate aumentando, sem que as moageiras estivessem produzindo mais, alguém está produzindo. Alguém está produzindo. Então é preciso mostrar para o povo que existe chocolate, o que é chocolate de verdade, porque esse chocolate está sendo produzido no Brasil. Existem aí centenas de empresas no Brasil, porque a gente tem aqui na Bahia, mas você tem também no Espírito Santo, você tem no Pará, você tem no São Paulo também, São Roque lá, o pessoal tem, né, o pessoal que faz chocolate lá. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também, Gramado, pois é. Existem muitas empresas aí brasileiras, pequenas e médias, que estão produzindo chocolate e que o brasileiro precisa conhecer. Sim. Me permita. Nós começamos falando aqui sobre a questão da qualidade do cacau brasileiro e tal, que não era boa e tal. Não é o que não era bom, isso era propaganda que faziam, mas é isso que eu quero colocar. O cacau brasileiro, isso há algumas décadas atrás, era conhecido como cacau Bahia Superior. Primeiro, todo o cacau produzido no Brasil era fermentado. Esse Bahia Superior era utilizado pelas grandes moageiras para melhorar o blend do cacau africano. Então já tinha essa pegada. Mas aí voltando para a questão que Isaac colocou aqui, que essa medida que está sendo votada no Congresso, né,
questão de aumentar de 25 Foi para aprovado, 35. foi aprovado já. Já foi na Câmara, aprovado. falta no Senado, né? assim, Senado. Aí o que é que acontece? Essa percepção é um primeiro ponto, a percepção do consumidor. Ele vai ter lá, claro, lá se é chocolate ou se não é. Pode ser achocolatado, pode ser sabor chocolate, mas chocolate só vai ser se tiver 35% no mínimo. Ou mais, né? Então, essa é uma questão. A outra questão é que isso vai fazer com que essa percepção do consumidor, por parte do consumidor, torne ele mais seletivo. Ou seja, ele vai querer mais o chocolate e não o chocolate, e não o produto sabor chocolate. Então, vai ter um aumento, sim, do consumo de chocolate. Isso impacta a cadeia de produção, impacta o produtor. Né? Mas a outra coisa importante, além da percepção, além do questão do consumo de chocolate, é que a indústria ela tem que se posicionar. Ou seja, na realidade, a indústria vai para onde o consumidor... É isso. Com certeza. É claro que tem... Ela vai fazer caras e bocas, ela vai dar vai fazer pose, mas no final das contas, ela vai para onde o consumidor apontar. Ela vai tentar com marketing, né, com mídia, não sei o quê, mas ela não vai poder fugir disso, né? E aí, eu queria colocar, Roger, uma outra coisa, que talvez seja uma discussão que talvez fosse colocar lá na frente, que era sobre o drawback, mas é só para um lado. Porque é o seguinte, o governo baixou uma medida, né, provisória, reduzindo o prazo do drawback para a indústria chocolateira de 2 anos para 6 meses. A grande maioria dos produtores de cacau não percebeu uma coisa importante nisso. Hoje, nós vimos uma palestra de Zugaib anteontem, ele dizendo que o mercado brasileiro, a indústria brasileira tem cerca de 200 mil toneladas de cacau como uma reserva, como uma digamos assim, um estoque. É quase a produção de um ano. Quase de um ano. 200 mil. Mas isso aí não é porque ela precisa disso. É uma forma de pressionar os preços para baixo. Sim. Só que ela faz isso porque ela tem 2 anos de prazo entre importar e exportar o produto acabado. Dá tempo dela ficar com esse estoque aí. Sim. Agora, 6 meses não dá, meu amigo. Não dá. Ela vai ter que importar o necessário para o consumo interno. Ela esperneou por isso aí. Pois é. Era isso que eu queria colocar inicialmente para discutir isso mais na frente um pouco. Mas é por isso que eu falei, foi até bom dar esse delay aí, a gente passou algumas semanas para esse segundo bate-papo, porque teve desdobramentos efetivos. Nós estávamos conversando lá na semana de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, quando viemos aqui a primeira vez, sobre uma ação que os produtores, juntamente com a Advocacia Geral da União e tal, estavam realizando junto ao CAD, que é a Comissão de Valores... Não, CVM que é a Comissão de Valores... CAD é Direito Econômico. Direito Econômico, exatamente. Sobre se essas empresas com essas manobras estariam realizando uma ação injusta do ponto de vista econômico chamada dumping, né? Seria dumping ou cartel. Em que pé está isso? Já teve algum desdobramento, Isaac? Já. A César, o que é de César? Eu acho que todo movimento social, eu participei de vários, desde fechamento de lixão, a questão ambiental da APA, Itacaré, Serra Grande e tal, todo movimento, você tem que pressionar o poder público, os 3 poderes, né? E saber recuar e dosar quando ele responde, para não ficar só aquela coisa da pressão do factoide. De fato, foi criada uma comissão do governo estadual, governo federal, associações, sindicatos, CNA, que todo mundo... e eles criaram uma movimentação que gerou resultados efetivos. Na última vez, você me perguntou como é que se já tinha entrado com a ação. Aí eu expliquei que estava fazendo uma análise da parte econômica para poder dar embasamento. Já foi feito esse relatório, já foi contratado um escritório de advocacia, que eu prefiro que eu não estou autorizado a falar, mas o escritório já foi contratado um grande escritório de advocacia para entrar, e isso é um fato histórico. Porque nunca foi colocado, sempre todo mundo xingou, todo mundo reclamou que é cartel, ou como disse
Hoje de manhã eu estava com um rapaz indo para a roça, e como o povo da roça tá informado, viu? Doutor, a gente está sabendo que tem o tal do quartel aí, que o quartel aí que manda nas horas todas. Eu falei, é isso mesmo, o quartel é fogo, rapaz. Brincadeira, vai do jeitinho dele, ele tá informado, ele tá sabendo do quartel. Tá sabendo do jeitinho dele, tá sabendo. Que é o cartel. É o cartel, quer dizer. faz brincadeira, mas assim, você vê o grau de informação, o cara lá na roça tá sabendo que tem um cartel. Impacta a vida dele, né? Impacta a vida dele, todo mundo tá informado, tem internet, o povo pode não ter, às vezes, a cultura formal, mas tem a sagacidade, a inteligência, o QI. E ele me cobra, e eu falo, não, eu tô falando por alto assim, não tem muito detalhe, mas eu falo, não, tô envolvido nos grupos, sindicatos e tal. E realmente os sindicatos. E aí eu quero dar o crédito aí para o sindicato de Uruçuca, o sindicato de Piauí, a NPC, as mobilizações e tal, geraram um clima favorável para, pela primeira vez, ter um escritório de advocacia no CAD, doutor. E a Advocacia Geral da União, e formação em cartel é crime. Pois é. E assim, não é qualquer coisa. E outra coisa, que isso vai gerar um conhecimento de mercado. Uma expertise, como os americanos costumam falar, um conhecimento de mercado. Porque o que é que acontece? Atualmente, essas empresas, elas ditam as regras para a comercialização do produto, porque elas têm o conhecimento e o outro lado não tem nada, não sabe. Então, o que ela disser está valendo. No momento em que é feito esse estudo aí para o processo do CAD, vai vir à luz uma série de movimentos, de estratégias de mercado, de ações realizadas tanto pela indústria como pelos produtores. Isso tudo vai ficar muito claro. E aí não é qualquer coisa que eles disserem que vai ser aceito, né? Agora, E é importante, Roger, a gente pontuar aqui o seguinte. O que Kleber falou aqui, ou seja, começou a ter algum movimento e tal. A sensação que se tem é que mesmo tendo uma adesão formal à NPC, por exemplo, né, de um número maior de produtores, mas a sensação que se tem é que, pela primeira vez, os produtores de cacau estão unidos, falando mais ou menos a mesma língua. Então, isso já fez uma diferença enorme. Repercutiu lá no Congresso, nos governos a nível federal, estadual. E não é muita coisa, mas assim, isso pesou na balança. Claro que sim. Você entende? Principalmente se isso tiver continuidade. Né? Pois é. Pronto, a continuidade que é. Disso. Você vê que 2 vezes você falou assim, a questão fitossanitária precisa de uma... Aí você vai saber falar melhor, que você está mais ligado à NPC, da ação regulatória, mas ainda está provisório, né? A questão do drawback tem que agora tem 6 meses para o presidente sancionar. Tem a questão do próprio 35%, tem que ir para o Senado. Então, a gente não pode... Ficar cantando vitória muito cedo. Isso. Tem que manter continuidade. A guarda levantada. Principalmente o processo do CAD, que é demorado, né? E vamos falar, não é fácil, se a CNA é poderosa e contratar um bom escritório de advocacia, a Advocacia Geral da União é forte, mas você imagina o escritório deles. Pois é. Você imagina o escritório deles. Mas eu vou aproveitar, que com certeza isso vai chegar lá para o pessoal da indústria, e eu tenho bons amigos que... Eu não tenho um amigo na indústria, até só o rapaz da Barrica levou, o Conrado, que eu conheço e tal, mas com certeza chega, eu tenho um amigo em comum, como a Dilson, do site Cacau e Chocolate, o Peixinho, que as pessoas se relacionam com eles. E eu falar, era um momento agora, volto a falar, depois eu falei coisa do corte, porque é muito relevante. Preço do cacau estável em 20 anos. Produção e preço também, até caindo se você botar a inflação. Certo, na indústria. O nosso preço do moageiro está muito apertado. Que são três produtos básicos, né? O chocolate está uma curva ascendente de preço e volume. O cacau, não precisa nem falar como é que está. E a moageira também está igual o cacau, está estável. Então era uma hora das grandes moageiras apoiarem o movimento Cacau do Brasil, para eles venderem mais também, para eles venderem mais manteiga, para eles venderem mais o licor, o nibs, o que eles produzirem. As 3 grandes se juntarem aos produtores. Não estou falando mundo de Poliana, não. Estou falando um mundo real.
Poliana é uma coisa dos anos 80, um livro dos anos 80 que tinha Poliana que já tudo bonitinho, pra quem não sabe, a galera mais jovem aí. Mas assim, então é o mundo real, cara. Assim, eles não estão. Para não parecer que eu tô guerrilheiro urbano. Não, cara, eu sei a dificuldade que é uma moageira. Para ter um parque industrial daquele tamanho ali, você tem ano que ele perde dinheiro, tem ano que ganha dinheiro. Eu converso muito com o Adilson, com o pessoal do Mercado Cacau, e ele conta, claro, essas. Então não é que seja impossível ter uma convergência, não. Ainda continuo falando, até para ter essa convergência, precisa ter ação jurídica, você não vai negociar numa mesa. Eu gosto de conversar muito com exemplos, né? E como eu sou contador de caso, aqui na Bahia tinha uma rede chamada Paz Mendonça. Sim. Que chegou a monopolizar. Ali sim era chegou a 80% do mercado de Salvador era Paz Mendonça, ou 90%, um número absurdo. Aí Paz Mendonça comprava, que era o próprio velho Mamé de Paz Mendonça, quem fazia as compras. Aí chegava melão do Vale do São Francisco para chegar em Salvador para entregar. Aí só tinha um Paz Mendonça para comprar aquela carga de melão. Aí o velho pirraçava, falava: meu filho, não estou comprando Mamé. Mas o doutor Mamé, o senhor falou que tinha. Tal. Então, quando você só tinha e o melão ia perder. Então o preço ficava. Então a gente não pode ficar na situação se tiver igual o vendedor de melão com Paz Mendonça. A gente tem que a gente tem que saber que dá para vender para a China. Lembrar, cara, a China está acessível para o Brasil muito. A Bahia hoje é um grande palco de investimento chinês. A Bahia está muito mais perto da China do que dos Estados Unidos hoje, para ser sincero. Para você olhar os volumes de investimentos chineses no Brasil, na Bahia, de automobilismo, de ponte, blá, 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 de soja, e todo esse interesse. Então, a gente tem uma... E a China é um mercado pequenininho, né? Só o maior do mundo. Só o maior do mundo que você tem... Descaradamente. A compra de amêndoas de cacau da China tem que juntar Estados Unidos com aquela renda per capita, a Índia com aquela população e o Brasil todo. O Brasil todo, mais a Índia toda, mais os Estados Unidos todo para a China. A Copercabruca está entabulando, iniciando negociações com a China. Para cacau comum, pessoal. Para cacau comum. Eu estou falando isso. Não é do jeito que eu falei, eu sou muito prolixo, desculpa. Mas assim, o meu parágrafo meu ponto é: a gente tem que se. Eu gostaria que a IPC, que a Associação dos. A indústria processadora, percebesse que esse volume de manteiga, de líquor, pode aumentar se se o consumidor final valorizar o cacau do Brasil e entender que quando ele vai olhar o chocolate, não olha só se tem glúten ou se não tem açúcar, não é diet, não. Tem cacau, 30%, 50%, vai melhorar a vida deles, cara. Até porque quem vai atrás de chocolate, a primeira coisa que quer saber é se é cacau mesmo que tem ali ou se são produtos sucedâneos, intermediários. Que hoje em dia, quando a pessoa pega um chocolate desse na gôndola, esses mais populares, o que tem mais ali é açúcar, né? Açúcar. Sim. Aproveitando o gancho que Isaac nos passou aí, Orlando Tildes, que história é essa de comercializar com a China? Me conta direito, conta essa história, conta a história direito pra gente. A Copercabruca já começou a fazer negócio com a China? Ainda não, mas nós estamos no caminho. O que é que vocês estão fazendo? Na realidade, em que estágio está hoje? Na realidade, Roger, o que é que acontece? A cooperativa, né? Eu estive na fundação da cooperativa e ela nasceu com esse olhar para fora do país. Porque a gente sabe das dificuldades aqui, é um mercado muito concentrado e o nicho de mercado que é para o cacau fino é muito, muito estreito. Então a gente precisava olhar para fora. Então hoje a gente exporta para a Suíça, mas a gente está em negociações com a China. São negociações ainda no início, são preliminares. Para botar a roda para girar no início é devagar mesmo, depois ela embala. Né? Uma negociação com uma empresa internacional dura aí no mínimo 6 meses. Não dura menos que isso. Não é muito tempo, viu? O negócio começar. A empresa que compra de nós hoje na Suíça, a gente passou 1 ano negociando. E hoje, graças a Deus, estamos avançando. Mas uma coisa que eu queria colocar, voltando um pouquinho na palavra de Kleber, é o seguinte: o movimento, né, a NPC e tal, nasceu aqui em volta, em torno da indústria que está concentrada aqui em Ilhéus, e ela está perto da gente, é quem compra o nosso cacau, é nela que nós vamos bater.
Mas me chamou a atenção o doutor Zugaib, anteontem, na palestra dele, ele disse o seguinte: de todo o bolo em volta do cacau, 11% fica com a indústria moageira. Com a indústria produtora de chocolate, fica 38%, meu amigo. Ou seja, você acha, será que o nosso produtor acha que a indústria moageira foi quem estimulou a indústria produtora de chocolate a substituir o produto? Em absoluto. Isso é a própria indústria que faz isso. Porque a indústria, infelizmente, ela tem cabeças pensantes lá dentro que olha para o futuro. É uma decisão estratégica, É né? estratégica. Estratégica, isso aí não é uma coisa para eles fazerem agora e desfazerem amanhã. É para longo prazo. Longo prazo. Então, o que acontece? A indústria, a fabricante de doces e chocolates e tudo, para mim, na minha visão, é a grande vilã desse processo. É a grande vilã. E não a indústria moageira, que também tem a sua... Não é santo, ninguém é santo aqui nesse negócio, não é? Ninguém é santo, mas, para mim, a grande vilã é a indústria fabricante de chocolate. E assim, é buscar novos mercados. A gente já teve a experiência aí com outros produtos, como carne, como soja, café. Café, nossa, o cacau, ele tá alguns anos-luz atrás do café, na questão de comercialização. Organização. Tudo, né? A união dos produtores, né? A questão da marca. Eu lembro que eu era criança, anos 70, quando foi lançada aquela marca Café do Brasil, nas sacas, e nos anos 70, metade dos anos 70, aquela marca do Café do Brasil, e aquilo chamou muita atenção. A gente precisa seguir esses passos aí para diversificar mercados. Hoje em dia, a China mesmo é uma grande consumidora de café, e esse foi um trabalho feito pela Apex por um longo tempo. Milenarmente, a China consome chá, né? É chá. E tá mudando isso. Tá mudando. A Europa mesmo, você tem os países tradicionais que compravam o café do Brasil e botavam suas marcas lá. Hoje a gente está conseguindo abrir mercados novos dentro da própria Europa, com países que não tinham aquela tradição de consumir café, e estão lá no norte, os escandinavos, os países germânicos, a própria Rússia está comprando café. Então, a gente se espelhar em quem já está lá na nossa frente, como é que fez, e também seguir esses passos, né? Olha, em relação... Eu estudo, tem dois temas que eu gosto muito e que você falou uma coisa que se cruzam, só para ilustrar, que é futebol dos anos 80, 70, 80, que eu não tenho paciência para futebol de hoje, mas adoro olhar no YouTube futebol dos anos 70, 80, Sócrates, Zico, Falcão. E, cara, assim, quem é dessa época vai lembrar, e quem não vai procurar aí, a seleção brasileira chegou a ter uma marquinha do Café do Brasil, na camisa. Na camisa. Foi aquela que foi 81, foi aquela 82, a Copa de 82 tinha, exatamente. Então já tinha 40 anos atrás, já se fazia merchandising na seleção brasileira Café do Brasil, na camisa da seleção. De uma forma discreta e tal, mas fazia e todo mundo associava aquilo e ia subliminar. 40 anos atrás. O Café da Colômbia criou um ícone que chama Ronald Valdez. Ronald Valdez é como se fosse o José da Silva brasileiro, que é uma marquinha, para quem botar aí na internet vai ver, Café da Colômbia, que é uma marquinha, um típico habitante dos Andes, com chapéu, aquele chale e tal. E a saca de café o saca do café atrás, o burrinho e as montanhas atrás. O Ronald Valdez, essa marca Café da Colômbia. Vinho brasileiro achava que aquele vinhozinho da garrafa azul, Libre from It, era vinho. Aquilo ali é horrível, aquele negócio. A gente achava nos 70, 80, era um vinho horrível. Hoje o brasileiro de classe média cheirando vinho. E cheira, e não sei o quê, bochecha, porra. Porque foi ensinado, foi educado pra isso. Foi receber informação, precisa ter informação. Então o cara não pode achar que choquita é chocolate, ou levar um processo. Não, porque assim, paladar é educação. Você falou da China, que milênios tomando chá, o café está chegando lá agora. Aí uma das grandes preocupações do exportador, do comerciante lá, é educar ele para saber tomar café.
por exemplo, não é desse jeito que a gente bebe café aqui. Eu mesmo passei a vida inteira tomando café de um jeito, com açúcar, lá, café doce. Hoje em dia, depois que eu descobri, isso já depois de 40 anos, eu descobri o café bom, eu não quero botar açúcar nesse café. Eu vou estragar o café. É isso. Eu vou estragar o sabor do café. Isso. Com chocolate é a mesma coisa. É Você foi criado tomando aquele chocolate, com chocolate ao leite, aquele chocolate em barra. E que até esse tá pior do que era da nossa infância. Até esse que piorou mesmo. Né? Mas assim, quando eu comecei a provar o chocolate bom de 50, verdade, 60, isso já não volta mais, isso já no primeiro festival do chocolate que eu comecei a ouvir essas histórias dos chocolatiers, né? Falando do chocolate bom, que é um chocolate com percentual de cacau alto. E ele ainda diz assim, ó, você só consegue fazer chocolate bom com percentual elevado de cacau se o cacau for bom. Porque se o cacau for ruim, você vai botar mais cacau, o chocolate vai ficar ruim. Ao contrário, pode até ser, né? Fazer um cacau bom, fazer um chocolate ruim. Mas agora um cacau ruim, fazer um chocolate bom... Pois é. E não essa dá. que é a missão da campanha Cacau do Brasil, que a gente não está inventando a roda, a gente está resgatando um movimento que já foi iniciado uns anos atrás nos salões de Paris, a marca que já existe, pegar isso e unir. Primeiro, eu estou fazendo esforço de divulgar essa campanha internamente. Você está me ajudando muito, nos ajudando, Roger, aqui, na verdade, toda a cadeia, toda a região sul da Bahia. Sul da Bahia não, Brasil, cara. Claro, porque quando a gente fala em educar o consumidor, a gente tem que pensar em nível de Brasil mesmo. É claro que é Brasil. E, assim, essa campanha, eu acredito muito no endomarketing, a gente... Né, Agdo, obrigado por me botar administrador do Grupo Cacau do Brasil, viu? Adoro. 10 horas da noite está respondendo o pessoal lá, adoro. Não, pior que eu gosto mesmo, mas assim, tem hora que muita gente, graças a Deus, tem grupos da NPC com 600 pessoas, do Brasil todo, Rondônia, Amapá, Espírito Santo. Tem que ser um impacto nacional, mas o primeiro a comprar essa ideia tem que ser o produtor de cacau. O próprio produtor entender a importância e contar esses casos assim práticos. Como eu falei, todo mundo aqui tem essa percepção que quem tem mais de 30 sabe que não se consumia vinho, a classe média não consumia vinho no Brasil. Não se consumia vinho, a classe média não sabia o que era café, a classe média não comia hambúrguer era sadia. Lá vai outro processo aí. Aquela porqueira de papel. Aquelas caixas de papelão, aquele negócio fininho. Hoje a gente sabe que hambúrguer é como tem blend e tal. Pelo amor de Deus. Então, todo mundo, há 20 anos atrás, ontem, o vinho brasileiro, cara, teve que quebrar. Aí eu falo de vinho de modo geral e de vinhos de nicho. Foi assim com o vinho da Austrália, porque falava só vinho é só na Europa. Aí veio o vinho da Califórnia, quebrou esse paradigma. Aí o vinho da Austrália. Aí o vinho do Chile, a Argentina já tinha mais tradição por causa do frio e tal. Mas assim, tinha uns lugares que era... Não, como é que vai ter vinho na Austrália? Tem vinho bom. A África do Sul tem vinho bom. Tem vinho hoje chinês despontando? Chinês não sabia dessa. Pois é. Então, assim, não está inventando. Não está um incrível... mundo. O que não dá, porque é chamando sangue de boi de vinho, né? Sangue de boar. Sangue de boar. Não dá pra chamar sangue de boi de vinho. É isso, a pessoa tem que saber. Agora, só vai saber se tiver informação. Se tiver informação. Como você algum dia... Agora, isso aí, essa informação, ela pode vir de forma orgânica, através de programas como esse, sim, mas ela deve vir de forma assim, primeiramente, capitaneada pela organização dos produtores, né? É isso que eu falei. Esse movimento aí, vocês precisam realmente, de forma impulsionada, de forma alavancada, precisam colocar isso adiante, botar isso em novelas, em programas de auditório, em comerciais de TV, rádio, na internet, porque as pessoas vão se acostumando a consumir esse conteúdo, e aí, ou quem é novo e está começando agora já vai começar certo, ou quem já há muitos anos consumiu da forma errada, por curiosidade ou por interesse mesmo de se educar, vai buscar consumir da forma certa. Eu fico pensando o seguinte, o café, né, nós falamos aqui, está ano-luz do cacau em termos de organização, em termos de divulgação, em termos de marketing e tudo. Mas cada cultura tem a sua particularidade. O café ele é muito mais democrático do que o cacau. Você veja que o café, onde se produz café, são N produtores produzindo
N compradores comprando. Mas já teve Coronel lá atrás. Mas Também, mas, antes do Cacau. ok, Antes do Cacau, mas né? hoje nós estamos em pleno século XXI. Sim. não é? Depois teve até a Revolução do Brasil provocada pelo café. É. Então, Mas hoje mudou. é essa Ele questão. tem uma história. Hoje é mais né? democrático, Tô falando né? isso para dizer que tem uma história. Não, com aí, certeza, então. com certeza. Mas assim, parece que o Cacau não teve esse caminho do café. E se tinha coronéis antes, hoje não tem coronéis, mas ficaram do outro lado, poucos comprando. Pelo contrário, na época dos coronéis tinha muitos comprando. Muito comprando. Barriga Araújo, vai tantos baianos Há 30 aí. anos atrás eram cerca de Joaquim Manuel 26 Carvalho, empresas. Manuel Chaves, o Grupo Chaves veio do Cacau. Chegou a ser o maior exportador de cacau do mundo. Aqui da mundo, o Grupo Chaves. Isso mesmo. Então, é preciso reestruturar essa cadeia, que a gente até conversou isso da vez passada, né? Que nós conversamos aqui. Não é uma tarefa fácil. Ela precisa ser encarada de frente. Ela não vai ser fácil, porque não é com 2 canetadas que você reestrutura a cadeia produtiva do cacau, do chocolate. Eu entrevistei aqui há 15 dias, eu entrevistei aqui o Wallace 70, ele falando sobre algumas reflexões dele, alguns textos que ele havia escrito, falou até de um fundo que seria importante esse fundo, porque ele fala assim, ó, o produtor de chocolate aqui que produz na Cabruca, ele é detentor de um ativo que a gente não pode ignorar, que custa caro, porque para você manter um ativo desse, é como você ter um estoque, qualquer estoque custa para você manter. E você tem estoque que é a Mata Atlântica. Como é que você tem um ativo desse na Cabruca e você não é remunerado por mantê-la? Nem o produto que você tira dali de dentro, como o próprio cacau, ele não recebe nenhum tipo de subsídio, que não seria um subsídio, seria uma compensação por um serviço ambiental que você mantém e que não é barato. Então, até para você buscar crédito, para poder manter a qualidade do serviço, para você tirar um cacau de qualidade ali debaixo da Cabruca, você precisa ter digamos assim, uma linha de crédito específica que lhe atenda. Como é que você dá lastro para isso? Não é botar dinheiro na mão do produtor, mas dizer que aquela linha de crédito é lastreada pelo ativo ambiental que esse cacau ele proporciona, né? Quando você compra um imóvel, eu acho que eu falei isso da vez passada aqui, você está pagando caro por um pedaço da sua área que você não vai utilizar, que você é obrigado a deixar lá. Mas você pagou por ela e pagou caro. E você fala da compensação... Não é pouca coisa, não é 30%, né? E o que você fala da compensação é algo assim que fosse justo. Né? O produtor teria que ter uma compensação, porque ele está mantendo aquilo porque o governo o obriga a manter. Então era razoável. E ninguém está falando mal disso, não. Não, Na verdade, falando bem, falando bem. Protegendo porque isso aí transfere valor para o nosso cacau, diferencia o nosso cacau, que a gente ainda não está sabendo explorar isso, né? Eu me permito falar sobre esse tema com modéstia à parte, com certa propriedade. Fica à vontade. Em 2015, cerca de 10 anos atrás, eu trabalhei numa empresa financeira em São Paulo, chamada Gaia Securitizadora, uma securitizadora de grande porte, estruturava créditos de 300, 500 milhões para laranja, para soja, para leite, etc. E você sabe como é, a gente sai da Bahia, lá em São Paulo, isso, a gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. Tanto que o meu apelido lá era Itacaré, Bahia Cacau. Porque no almoço eu só sempre, ou era Itacaré, ou era Bahia Cacau que eu falava. E eu falava, pô, como é que você estrutura um crédito para 300 milhões, 500 milhões, naquela época, 10 anos atrás, né? E o crédito para o agro, por causa dos títulos agrários, CRA, chamado a Célula de Produtor Rural, aí meu amigo Antônio Sabino, do Banco do Brasil, elas têm comprador, tem investidores para essas cédulas. E a gente formatou, e aí eu fui autorizado pelo dono da empresa, pelo jovem João Pacífico, a fazer um estudo para fazer com crédito para cacau. Levei lá para a Faria Lima, lá, convidei lá, porque estava lá, mas para o pessoal da Faria Lima entender o diretor de agronegócio da Gaia Securitizadora, Renatinho, que entender o negócio cacau. Que todo mundo sabe, cacau é coisa de coronel. Para começar, não é. Né? Não é, a gente sabe disso. 80% Segundo, é um negócio que está quebrado, que não é irreversível. Também não é. Então, tirar esses paradigmas da cabeça. E aí eu levei lá, cara, eu tive esse esforço, modéstia à parte, e um esforço prazeroso, assim, mas um trabalho, uma dedicação de aculturar na Gaia o tema cacau, crédito para cacau.
Aí foram lá bater papo lá conversar com o diretor de agronegócio, Renatinho, para estruturar o crédito para Cacau e sair. Falar no final, saiu o crédito e reverberou, virou outras operações ainda maiores. Foi para... Marco Lessa foi lá, na Gaia. Newton Cruz, da Amazon Bahia, que é um grande comprador de cacau. Aquele que era presidente da CAR, Mendonça, Vivaldo Mendonça, para conversar, que era da CAR. E, assim, para a Faria Lima entender como fazer um crédito para cacau. Foi estruturado no crédito para cacau, aí isso... E quando eu saí de lá em 2017, ainda levou um tempo, porque essas coisas demoram um tempo para maturar. Aconteceu, foi um crédito que eu fiz em contato... em Arapiaú, botei a Gaia em contato com a Arapiaú, que é um braço, vamos dizer, socioambiental do grupo da Dengo, né, de Guilherme Leal. Com o Ricardo Gomes e tal, ou seja, eles entenderam o negócio de cacau durante mais de um ano, aí com o escritório de advocacia, que são focados na área de crédito para agronegócio, e saiu um crédito para a Faria Lima pequeno, de 4 milhões de reais naquela época, com apoio do próprio grupo Guilherme Leal, Arapiaú, etc. Foi um crédito muito focado para microcrédito, operações de 10 mil, 15 mil reais para pequenos produtores. E depois esse crédito, só que a adimplência foi muito alta, a taxa de inadimplência muito baixa, rodou bem a operação. Isso serviu, foi quase um piloto. Ele já falava, vai ser um piloto para fazer uma coisa maior. Eu sei, não conversei com o Ricardo, estou pedindo pauta para Ricardo há um tempo, aí, Ricardo Gomes da Arapiaú, para a gente falar sobre isso, mas eu sei que já foi lá, o ano passado, eles fizeram uma emissão, porque as coisas na Comissão de Valores Imobiliários, elas são assim, você faz você capta o dinheiro depois, primeiro você estrutura o crédito, o título, aí você mostra para os investidores, que eles e vários investidores que já são acostumados a investir no agronegócio compram aquele papel lastreado em garantia real, em avaliação, rating da operação, agente fiduciário. Para você emitir um papel para o mercado. Fora se for no Banco Master, né? Mas em condições normais de temperatura e pressão, é uma coisa muito criteriosa para poder se emitir um título. Mas o fato é que eles emitiram ano passado fizeram uma operação já não com a Gaia, com a Vert, que é uma securitizadora especializada em agronegócio, de mais de 100 milhões. Ainda não rodou a operação, mas já está o papel pronto para ser comprado pelo mercado, de mais de 100 milhões. Posto isso, eu estou falando, se o mercado de capitais privado é comprador de títulos para crédito de cacau, quanto mais o Estado, que tem uma função social. Não estou dizendo que Pois é. E aí que vem as questões também. Eu vou ler o prospecto e vou divulgar nas páginas. Devia ter feito esse dever de casa da Vert, mas com certeza, considerando que tem a Arapiaú envolvido, tem algumas compensações ambientais e serviços ambientais. Mas ainda não foi efetivado ainda, mas é um caminho corretíssimo. O 70 está corretíssimo quando ele falou sobre isso. E uma dorzinha de cotovelo que eu tenho, dorzinha de cotovelo não, eu tenho um cotovelo quebrado todo, que a região, os ambientalistas da região, meus queridos amigos, todos, e estou falando querido mesmo, pessoas que eu admiro, Floresta Viva, o Rocha, Arapiaú, mais, já está andando com esse tema, mas tem muita gente que conhece o valor, a biodiversidade da região e não efetivou alguma coisa ligada a serviço ambiental. Vou dar um exemplo. Existem pelo menos 2 grandes empresas atuando aqui na região sul da Bahia que montaram estrutura de serviço ambiental com crédito de carbono, plantando cacau em agrofloresta. Só que planta só para quem tem área aberta de pasto. Sim, mas por que? Pois é, cara. Pois é. Então, assim, a visão deles, eu vou falar os nomes, Hey Green e Belterra. A Belterra, se você tem uma área de pasto, a Hey Green até ganhou um prêmio agora gigante. E a Hey Green são grandes bilionários brasileiros envolvidos. Tá? Os grandes Moreira Salles e mais outros pobrezinhos aí, mais pessoas que eu até brinco que são as ovelhas verdes da família. Não vou citar nome não, mas as ovelhas verdes de uma família de bilhões aí. Que montaram a Hey Green, que é uma empresa de capitalismo verde, efetivo, que ela pega grandes áreas de pasto, aqui na região sul, e refloresta. Então ela renda, ela vende o crédito de carbono, tanto a Hey Green quanto a Belterra, mais ou menos o mesmo modelo. A Belterra eu até visitei uma área dela em aquela família,
de Brandão ali, em Camamu, esqueci o nome. Bem, tem Itacaré tem também, ele pega área de pasto. Por que eu tô falando isso? Pô, se área de pasto, beleza, tá recompondo, porque e isso é um viés, talvez... E a fazenda de cacau que Pois é. mantém a árvore em pé. Pois é. Será que não dá para ganhar dinheiro com a árvore em pé? Olha, eu estudo esse tema bastante mesmo, por isso que eu falei, vou pedir um tempinho para... Já sou prolixo, mais ainda, para ir a fundo. Tanto você sabe, Roger, eu tenho um projeto audiovisual que chama Economia Verde. Sim, desde 2018. Eu tatuo nessa área, interajo com grandes nomes da área ambiental, e tenho muito orgulho de falar com admiração mesmo, Rui Rocha, Mário Mantovani, do SOS Mata Atlântica, Salvador Ribeiro, do Mecenas, que tem o Turno de Carbono Zero, que tem apoio da Localiza agora. Então, interajo com essa galera já há um tempo e eu admiro muito essa possibilidade. E uma coisa que marcou muito foi uma viagem que eu fiz nos anos 90, com 25 anos, na Costa Rica, e eu vi um país todo com emprego, renda e preservação. Então, eu vi que é possível. Quando você vê a coisa possível, quando você fica pensando que é uma elucubração poética, a gente deixa para lá. Mas depois você vê, você fala, pô, é possível. É como falar, por exemplo, a Costa Rica está para preservação e economia verde, assim como El Salvador está para segurança. São dois países até um do lado do outro. Então, país micro da América Central, você fala, deu certo porque é pequeno. Não, cara, às vezes... mas vou falar um grande erro da questão ambiental no mundo. Esse negócio do crédito de carbono é sempre feito para grandes áreas. É muito difícil viabilizar alguma coisa ligada a crédito de carbono na Mata Atlântica, porque são áreas fragmentadas. Uma fazenda grande aqui na região, vamos dizer, vou citar um nome, não o nome da pessoa física, o nome da empresa, Cantagalo. Sim. Cantagalo, não sei se tem 3 mil hectares, se juntar todas as propriedades. Não sei se chega a 3 mil. 3 mil hectares no Pará é sítio. É quintal. Qualquer propriedade no Pará tem 30 mil hectares. Então, você gerar um crédito de carbono numa grande área, a formatação que é feita para os créditos de carbono, para as grandes empresas, vou falar o caso específico até do que não é segredo, porque é CVM, é papel público, que é a Belterra. A Belterra, ela captou, ela viabilizou várias recuperações de áreas degradadas de pasto aqui na região, com o crédito de carbono, com a obrigação de fazer de recuperação da Vale, daqueles acidentes. Então, a Vale tinha a obrigação de fazer isso e fez. Mas é sempre um viés de recuperação de área degradada e não de manutenção. Aí tem uma tese que aí até eles vão falar, não, é porque realmente o sequestro de carbono é muito maior quando a árvore está crescendo. Quando a árvore já está madura, a floresta está madura, a retenção de carbono é menor. Então Isso tem mesmo. certas vezes. Só que no final do dia, o que eu quero falar é a mesma coisa que você está falando. Cara, o que 70 vai falar, o que qualquer pessoa que sai andando aqui na região, pega um carro e sai andando, você passa, por exemplo, hoje eu vim de Ubaitaba até aqui, no Buzu da Águia Branca, com o celular desligado, olhando. Cara, quilômetros e quilômetros de um lado e do outro de corredores biológicos. Pode ser, às vezes, na Mata Atlântica, necessariamente Mata Atlântica, estado avançado de regeneração, mas corredores biológicos, que ali o coati, a raposa, o gato do mato anda, e você olha a fazenda, você bate o olho e já vê. Abandonada. Uhum. Abandonada, ou com aquele meeirozinho, coitado. Beleza ambientalmente, massa. Beleza, mas não é ESG, não é o tripé econômico, social ambiental, só está o ambiental, só está o social, como é que está isso? Então, assim, desculpa a verborragia toda, mas é um tema que realmente, quando a gente passar um paciente, quando ele sai da UTI, ele começa a tratar depois de melhorar a performance dele, de outras coisas. Quando a gente sair dessa UTI, que é o deságio, por isso que a gente falou, né, e o pessoal foi muito feliz, e faço questão de citar uns nomes aqui, parecendo o show da Xuxa aqui, mandar um beijo para minha mãe, para meu... que é o seguinte, eu tenho que falar nesse movimento todo aqui de algumas pessoas, como dessa questão aí do 35% de cacau e do deságio. A figura dos sindicatos de Piauí, o Sérgio, da Vanus, da NPC, da Eunice, vice-presidente, com o Dilson, que interagiram aí um bocado com o sindicato, porque Fausto, cara, tem um grupo trabalhando anonimamente e voluntariamente por essa região que vocês nem imaginam. E fazendo, e assim, sem criar nenhum estresse com FAEB, nem com o Estado, nem com FAEB, assim. E no Pará também, tá? Em Pará, Espírito Santo, tem são centenas de pessoas, né? Quase por milhares, pode dizer milhares. Quando você junta os vários grupos, são milhares de pessoas no Brasil todo trabalhando
Claro que por causa própria, porque são produtores, 90% são produtores, muito pouco não são produtores, mas todo mundo assim, se dedicando. Tem gente que já tem a vida ganha. No estado não, mas tem gente que está aposentado lá, e atuando, e pressionando, e não só trabalhando de forma espontânea e voluntária, como se fosse uma ONG sem ser uma ONG, uma grande rede, uma rede descentralizada, e para pressionar o governo a trabalhar. Porque quando você fala que a Advocacia Geral da União e FAEB estão falando de cartel, é porque tem pressão popular. Sim. Se não tivesse essas manifestações que a NPC foi muito guerreira, se não tivesse Águido lá enchendo o saco da FAEB, como ele fica lá, de Guilherme Moura, se não tivesse o pessoal do Pará lá, Gorete, os pessoal da Transamazônica, por isso que eu falei assim, eu falei igual o show da Xuxa, ele falar um abraço, porque não tem como, cara, eu tenho que falar de pessoal do Espírito Santo, de Emir, tem muita gente, Rondônia, cara, tem muita gente, tô falando uma mensagem até emocional, igual você falou. Isso quando a gente porque a gente está num estresse tão grande, um aperto financeiro tão grande causado pelo problema, que a gente até não percebe. Mas se parar para pensar, cara, olha milhares de pessoas que a gente está se conversando, dialogando, horas, Roger. Mas assim, pelo menos a gente sabe que todo esse estresse gerado pela crise está provocando essa união. Essa união não ocorreria, essa convergência de interesse não estaria presente se não tivesse havido Se não tivesse crise. isso, Ronaldo Abud, grande empresário de Itabuna, não ia ter. E é uma pessoa muito. Já fez grande atuação, foi presidente da Associação Comercial aqui e tal. Ele não ia estar conversando com Paulo Gonçalves, chocolateiro do Espírito Santo, que está ajudando demais nessa campanha. É muito a equipe de marketing dele que vai ajudar muito nessa. Claro que Marco Lessa tal, mas o pessoal. Esse chocolateiro do Espírito Santo nessa campanha do Cacau do Brasil. Não ia todo mundo do Val Libânio, que tem que dar aula para várias faculdades, cuidar da roça. Ninguém ia estar parado para eles não tivessem. Então, assim, vamos aproveitar da crise e a oportunidade. É isso mesmo. Agora, eu não quero terminar o programa de hoje, Orlando, sem você explicar para a gente. Leilão. Sobre o leilão. A gente sabe que cacau é comercializado aí há 200 anos aqui na região sul da Bahia e mudou muito pouca coisa na maneira de comercializar o cacau. O que que muda, o que que transforma com os leilões? E nós começamos dizendo que ia falar sobre comércio, sobre... Aí você falou dessa união e tudo, se não fosse a crise, de repente não estaríamos no ponto que estamos, né? Não tínhamos nem conseguido o que estamos conseguindo. Mas nós falamos também que o cacau não tem esse caráter democrático hoje, como tem hoje o café. Sim. Não é? Isso. Então são poucos compradores. É nesse contexto que se insere o leilão. É um instrumento, uma plataforma que nós criamos exatamente para dar um pouco mais de democracia, se nós podemos dizer assim, a essa questão da compra e venda de cacau. Imagine você o seguinte, com a chegada da empresa que foi citada aqui, comprando cacau fino, né? Nós tínhamos aqui, podíamos contar na ponta do dedo quem fazia cacau fino aqui na região. Isso por volta de que ano, mais ou menos? Isso por volta, nós estamos em 2025, volta de 2018, 2019. Sim. Chegou essa empresa para cá, dizendo o seguinte, eu vou pagar no mínimo 70% a mais do preço do mercado se você fizer o cacau como eu quero. Só tinha 5 produtores. Rapidamente, em pouco mais de 2 anos, já tinha mais de 400 pessoas no SIC, ali na UESC, querendo fazer o teste da sua amêndoa para saber se podia vender lá para essa empresa. Acontece o seguinte, que a empresa disse, eu pago caro, pago no mínimo 70%, chegava a pagar 180%, se não estou enganado, além do preço de mercado. Aí todo mundo queria vender cacau para ela. Mas ela dizia, eu só compro se for atendido os meus critérios. Mas aí o produtor que se esforçava para fazer o cacau bonitinho para ela comprar, de repente, por um detalhe, não atingia aqueles índices. O que é que ele fazia com o cacau? Tinha que vender para a grande indústria. Ia vender para a grande indústria. Foi aí que nós criamos o Leilão Cacau para permitir que os produtores pudessem ter uma outra alternativa. Então, é um mecanismo hoje todo muito moderno, né? Tudo automatizado, não precisa nem da nossa interferência para o produtor se cadastrar, para poder cadastrar o seu lote. E aí o comprador lá
do eixo Rio-São Paulo, sul do país, sudeste do país, chega lá, entra na plataforma, vê aquele lote, vê o laudo. Isso que eu ia perguntar, porque ele não pôde vender para essa indústria lá por um detalhe, mas eu imagino que talvez tenha um outro que não tenha sido por um detalhe, tenha sido por uma diferença de qualidade significativa. Como é que vocês vão garantir no leilão isso. essa qualidade? O que é que acontece? Para ser considerado como cacau fino, ele tem que ter feito o laudo de análise. Sim, tá. Esse laudo fica disponível na plataforma para o interessado lá em comprar visualizar. Ótimo. Então, ele olhou ali, porque um detalhe é importante. Os critérios que foram adotados pela empresa compradora aqui não são necessariamente os detalhes que o mundo, os chocolatiers do mundo exige. Isso. Era dela. Então, o chocolatier lá de São Paulo vê aquele laudo e se encanta com o cacau. Então, ele vai ofertar. Se não tiver mais ninguém além dele, ele arremata. Mas se tiver mais alguém vai botar um preço maior do que o dele. Aí vai entrar na disputa. Entra na disputa. Então, essa alternativa, que assim, é aquela história, né? É uma questão de formiguinha, porque o produtor médio não está muito ainda acostumado com esse tipo de coisa e tal. Há quanto tempo está funcionando a plataforma? Funciona há 7 anos. Há 7 anos. Hoje o cacau fino que a gente compra pela plataforma. O ano passado a gente negociou, 20 toneladas mais ou menos. Esse ano a gente vai estar, a nossa pretensão de negociar mais de 100 toneladas. É a tendência. E eu digo a você, meu amigo, é o caminho. Se o produtor de cacau fino ele quiser se manter no mercado, ele tem que ter uma alternativa como esta. Ou seja, tirando aí ano passado, 20 toneladas. Se a perspectiva para esse ano é de 100, estamos em março, praticamente abril, já atingimos já ultrapassamos as 20 toneladas, né? Esse ano já 25 já se foram. Parabéns. Falta mais 75. Parabéns. É a nossa. A gente acredita que a gente vai superar 100, porque a gente tem contratos firmados e eu acho que. Mas vocês divulgam isso porque assim, não dá para reclamar de o produtor não estar acostumado ainda com esse modelo de negócio. Mas vocês também não divulgam muito isso, né? Não, eu confesso a você que a divulgação tem sido pequena, é mais boca a boca. Tá precisando divulgar mais, Precisa divulgar mais. E vou contar com o seu... Pode contar conosco. Pode contar com o seu podcast aqui para divulgar. Porque assim, ó, é até importante você falar isso, porque a gente está falando, não é de algo assim, uma moda. É de algo que a gente está querendo colocar como uma ação estratégica da comercialização do cacau. Você está transformando um modus operandi aí que durou séculos. Deixa eu lhe falar um detalhe. De todos os lotes que nós já vendemos, eu tenho orgulho de dizer que nenhum foi rejeitado pelo comprador. Isso já é um marketing tanto. Então, assim, isso é uma coisa que primeiro, para o vendedor, aumenta a responsabilidade dele. Olha, bote o cacau lá de acordo com o lote que você está anunciando aqui. E para o comprador, é aquela questão de ganhar confiança. Claro. Tá na plataforma, então eu vou comprar. A gente tem aí uma famosa plataforma de compras online, que eu mesmo, quando vou comprar lá, a primeira coisa que eu faço é olhar lá a ficha do vendedor. Quando eu vejo que não tem reclamação para ele, que ele entregou tudo que ele prometeu e tal, é aquele que eu vou comprar. Perfeitamente. Não tenha dúvida. E isso precisa ser divulgado. Isso claro que nós estamos caminhando, ampliando esse mercado, mas com certeza o que você está falando é mais do que certo. Precisa divulgar mais para que outros produtores tenham a oportunidade, isso a gente quer colocar. Não é para a gente a plataforma, é que o produtor saiba que ele tem um mercado aberto para ele. Quando é que o pregão é realizado? Olha, o produtor, depois de ele cadastrado, né, ele cadastra um lote e ele diz o prazo que ele quer que aquele produto fique exposto. Ele diz o valor mínimo do produto dele. É a única coisa que ele faz. Quem vai determinar agora o valor é o comprador. Se ele achou que o preço tá bom e tal, ele oferece lá um preço. E quando termina o prazo que o vendedor colocou,
definiu, né? Aí encerra-se e aí o processo é todo automático, via e-mail. A gente fica de cá, só o administrador da plataforma fica só como espectador e como digamos assim, como um juiz em casos que tenha algum atrito, alguma coisa. Para você ter vendido 20 toneladas ano passado e já ter ultrapassado as 25 esse ano, eu imagino que a quantidade de produtores envolvidos no processo aumentou significativamente do ano passado para esse ano. Sim. A que se deve isso? Não, inclusive, é bom colocar o seguinte, a plataforma Leilão Cacau, ela não é de propriedade da Cooper Cabruca, não é? Foi um grupo de cooperados que teve a iniciativa de criar. Só que a gente tem uma parceria muito forte com a Cooper Cabruca. Então, por exemplo, o cacau que a Cooper Cabruca, o cacau fino que a Cooper Cabruca compra através do Leilão Cacau. Se o produtor não tem um cacau fino, tem um cacau tipo 1, não tem problema, ele bota lá, nesse caso não precisa do laudo, ele vai especificar o cacau dele, se ele fermentou, se não fermentou, tem que ser o espelho da realidade. E o comprador lá, que não compra cacau fino, mas que compra cacau tipo 1, para achocolatados, biscoitos, etc., também compra na plataforma da mesma forma, com a mesma garantia. O fato é que nós da administração da plataforma funcionamos como fiador desse negócio, entre o comprador e o vendedor e o comprador, né? E graças a Deus não tivemos que investir recursos para poder pagar um prejuízo de um comprador porque comprou. Que bom. Né? Então isso é uma coisa importante. Que para nós é muito bom. Que bom, né, Kleber Isaac, filho? Ver essa transformação na comercialização do cacau tipo assim, é uma boia naquele para quem está quase se afogando. Isso é uma maravilha para o produtor, claro, né? A gente não vai quebrar, voltando para aquelas duas verticais do SOS Cacau, agora Cacau do Brasil. Melhorar o preço, combater o deságio e o chocolate com um percentual mínimo de cacau. A gente não vai conseguir isso sem esses veículos de comercialização. Eu volto a falar, cara, eu não sei se é porque sou meio burro, mas assim, para mim, a administração, as coisas são meio básicas. Quando eu falo de marketing, é o que o tal do nosso amigo Potter falou lá, Kotler falou lá nos anos 70. Preço, produto, promoção e distribuição. Marketing é isso, cara. O resto tudo é invencionista para vender livro, para vender mentoria, vender coaching, não sei o que lá. Mas o resto é blá, blá, blá. E tem que ter, se não tiver um canal de distribuição, como a Leilão Cacau, como a Cooperativa, para agregar, e aí você sai de Kotler e vai para a porta, as nossas cadeias, as forças de mercado, tem que interagir para um equilíbrio sistêmico. Não dá para a gente ficar xingando a moageira, sem perceber que também a moageira. Tá vendo aí a despoquinha que eu tô falando aqui, falando bem das moageiras aqui? Estão sofrendo, cara. Há 20 anos. Há 20 anos sem mudar os índices de produção. É o mesmo volume há 20 anos. Em torno de 230 mil toneladas anuais. Não sei há 20 anos. Dado e o consumo em torno de 300 mil de chocolate. E o chocolate explodiu. Como é que pode? Então, assim, as moageiras têm que estar do lado do produtor e a gente conquistar corações e mentes do consumidor. Muito bom aqui estar com você. Rapaz, a hora passa rápido, né? Quando a gente conversa sobre um assunto maravilhoso como esse. Eu vou aproveitar. Isso porque a gente não está na beira da praia em Itacarela, na São José. Boa ideia, boa pedida. Mas assim, A gente já viu uma dessa na praia, não foi? Vou até dizer a vocês, o nosso primeiro bate-papo lá em fevereiro foi das melhores audiências do podcast do Roger. Uma das melhores audiências. E que gerou mais interações, mais comentários, mais interações com o público, né? E até por isso mesmo, muito em breve, esse canal de comunicação vai estar cada vez mais, vai estar focado em discutir essa realidade da nossa região, que é a produção de cacau e chocolate. Cacau e chocolate, para mim, é um tema que é apaixonante e eu tenho percebido que quem está ligado no conteúdo que a gente vem distribuindo está interessado em consumir mais esse conteúdo. Saber de cacau, saber de chocolate, saber das variações, das derivações
que esse mundo do cacau e chocolate produzem na cultura, na arte, na sociedade da nossa região e das outras regiões que também envolvem cacau e chocolate. Então, você fique ligado, porque em breve o podcast do Roger vai sofrer uma transformação por causa de você. Tá legal? Orlantildes Pereira, muito grato aí pela sua contribuição, por trazer um prazer, um privilégio. Essa riqueza de conhecimento. Kleber Isaac Filho, valeu mesmo. Quero, uma hora dessa, vou dar uma chegada lá em Itacaré para conhecer a sua produção também. É um negócio bem legal. E conhecer São José lá, viu? Que é a única fazenda de cacau Beira-Mar. Que é a única fazenda de cacau Beira-Mar. Lá de Livraria, a gente não perde essa ideia. Tem lá o cacau produzido lá a 50 metros da praia. Já fiz algumas matérias lá na São José. Já entrevistei o Bonfá. Primeira vez que eu fui lá, eu entrevistei o Bonfá. Baterista Legião Urbana. Baterista da Legião Urbana. Fui lá visitar e entrevistei ele lá. Pois é, gente. Muito grato a vocês e a você aí que nos acompanhou, sabendo que a gente está aqui sempre trazendo esses conteúdos importantes e a gente vai continuar entregando sim, tá bom? Fique de olho, fique de ligado, nos acompanhe, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço!